Olá, eu sou o Vitor de Castro do canal Deboche Astral e eu tô aqui no Minha Lista Netflix pra poder te indicar filmes e séries que tem na plataforma e que eu adoro e que eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? O meu avatar na Netflix é uma das duas senhoras do Grace and Frank, aquela que é a mais rica, sabe? Que foi trocada pelo marido, porque eu acho que isso vai acontecer comigo um dia, né? Meu marido vai me deixar pra alguém mais jovem e aí eu vou amar ser a velha rica que mora de frente pro mar. Adoro. A conta que eu uso é sempre uma coisa que eu tenho que lembrar na memória de quem que é. Eu acho que meu marido paga e é dividido com a família dele, alguma coisa assim, porque eu olho as pessoas que estão lá dentro e tem algumas pessoas que eu não sei quem são, dos avatares lá que tá junto. Mas antes de eu pegar a senha do meu marido, eu sempre mandava assim nos grupos do amigo: gente, quem é que tem uma senha do Netflix pra me mandar? Aí eu pegava. Eu não vou ser preso por causa disso não, né? Vocês não fizeram tudo isso aqui só pra me prender. Não é isso não, né? Pra abrir a minha lista, eu escolhi Sex Education, que é uma das melhores séries que eu já assisti. Eu te acho sexy e eu quero muito fazer sexo com alguém. Eu sou gay. Finge que eu sou um garoto. Apesar da série ter esse nome totalmente escorpiano, o Otis, que é o protagonista, ele é um virginiano assim, de primeira, o maior virginiano de todos. Aqui não, por favor. Desculpa. E eu adoro essa série porque ela me traz uma nostalgia, me lembra de quando eu era adolescente. Ai, tantos anos faz, né? Se eu tivesse uma série dessa quando eu era adolescente, as coisas seriam muito melhores, né? Porque a gente tem um monte de dúvida e aí você fala: ai meu Deus, eu não posso contar pra minha mãe. Quero que saiba que pode falar comigo sobre qualquer coisa, sem julgamento. Aí ó, a Netflix foi lá e te deu uma série dessa, boba. Assiste. Outra série que eu adoro e que tem na Netflix é Brooklyn Nine-Nine. Eu acho excelente porque nos ensina como é que se faz um humor bom e politicamente correto em 2020. O que tá acontecendo? Vamos trocar a máquina. Balinha de graça! Você vai discutir homofobia, racismo, só que tudo com muito humor e de uma maneira super leve. Então se você tá procurando uma série que você possa assistir tranquilo, que não vai ser problemática, essa série é Brooklyn Nine-Nine. Se você não assistiu, você não sabe o que você tá perdendo. É melhor que Friends. Rafael não concorda. Não concordo. Aí você que lute, né? A minha próxima indicação é Queer Eye. Óbvio que eu tenho que indicar Queer Eye, né? A minha cara gostar de Queer Eye. Vou agradecer vocês. Do fundo do meu coração, foi a coisa mais legal que já fizeram comigo. Pra você que é canceriano como eu, é daqueles programas que você assiste pra chorar, sabe? Pra ficar assim em posição fetal mesmo. 1, 2, 3. Ai, meu Deus! Ai, nossa! Eu, se fosse você também, ia lá. Mas separa um lencinho, tá? Quando você for assistir. Porque assim, ó, principalmente as últimas temporadas, misericórdia. Para que deu gatilho, gente. Corta. E continuando a minha lista, agora eu vou te indicar Pose. Meu amor, você é a nossa arma secreta. Pose é uma das séries mais bonitas que eu já assisti e tá no catálogo da Netflix, pelo menos a primeira temporada, né? E eu acho incrível em muitos pontos. Primeiro que é uma série protagonizada por mulheres trans negras e isso já merece o nosso view, isso já merece que a gente sente na frente da televisão pra assistir. Fora isso, é uma história linda, cheia de amor, cheia de humor e pra nós que somos da comunidade LGBT, é incrível que a gente assista uma série que mostre como era o nosso passado. Foco, crianças! Temos de lembrar ao mundo quem nós somos. Aliás, dona Netflix, já que você tá aqui na minha casa, eu exijo que a segunda temporada vá para o catálogo da Netflix, porque eu fico roendo minhas unhas pra saber o que aconteceu depois. Tá bom? Se você colocar no catálogo, eu faço um especial Pose só pra você. E continuando a viadagem, chegou a hora de eu indicar RuPaul's Drag Race. Você provavelmente ou já assistiu o RuPaul na TV, né, no seu celular, ou então já viu a hora que você tá fazendo assim, ó, porque sempre tá em alta. Tá, meu amor? And the hits just keep on coming. RuPaul é vida real, é emoção, é competição, é tudo. A gente precisa conhecer mais da arte drag. As bichas dançam, as bichas cantam, elas dublam, elas abrem espacate assim no palco e cai com a perna aberta assim, eu pensando, meu Deus, essa virilha. E você se apaixona por essas drags, você se apaixona por essas histórias. Então cada vez que alguma delas é eliminada, é uma lágrima que vem. Então meu coração canceriano fica assim também, ó, completamente feliz com essa série, apesar de estar chorando. Essa coisa meio canceriana que chora e fica feliz chorando, né? Eu acho que você entende. A minha próxima indicação é pra mim um credo que delícia, que é Elite.
Agora me conta uma coisa que eu não sei. Tá, mas aqui não, eu tenho vergonha. Vem. Eu comecei assistindo Elite achando que era uma versão espanhola de Rebelde, né? Da RBD. Assim, me lembra várias coisas legais da minha adolescência. Mas não era, né? No final das contas eu descobri que era uma coisa muito mais adulta. É um bando de adolescente vivendo umas coisas que eu só vivi depois dos 27 anos. Você se atreveu a falar o que muitos pensam, ou pelo menos eu. Alguém tinha que falar. Muito sexo, muita droga, muita bebida, muita briga, morte, um monte de coisa. Eu assisti toda a primeira temporada numa madrugada só, que eu queria saber como é que aquele mistério acaba, e eu tava tão entretido. Daí eu assisti a terceira temporada e falei, nossa, a série acabou assim bem amarradinha. Aí vai vir uma quarta temporada. E eu vou fazer o quê? Vou assistir, não tem como. E agora, chegou o momento que eu esperava a minha vida inteira, que é eu te indicar a minha diva, a minha deusa, a maior cantora do mundo, Beyoncé, com seu Homecoming. Você que está assistindo esse vídeo agora devia parar esse vídeo só pra assistir a Beyoncé. Depois você volta para terminar, tá? Huge accomplishment. Virginiana, né, amores? Ela fez tudo muito perfeito, tudo muito bem ensaiado. Uma amiga minha me mandou um áudio pra falar, Vitor, como é que ela consegue trocar de roupa tão rápido? Ela tava de laranja, aí de repente deu um negócio, ela tava de rosa. Eu falei, amiga, isso é arte da edição, ela gravou em 2 dias. Porque ela achou que a Beyoncé era capaz de tudo. Porque ela é capaz de tudo. Eu fico assim, emocionado. O próximo da minha lista é um ponto fora da curva do que eu venho falando até agora. Explicando. For all of history, humans had assumed we were the center of the universe. É uma série maravilhosa, com vídeos curtos que você consegue em 20 minutos entender sobre determinados assuntos. Essa série já falou sobre maconha, sobre astrologia, inclusive tem um episódio especial sobre coronavírus. So of all the viruses out there, why did this one end up becoming the kind of pandemic we haven't seen in more than a century? Se você é de Sagitário, se você é de Aquário, se você é de Gêmeos, essa série é pra você, que você vai poder rapidamente ter um monte de conhecimento. Aí depois você que vai poder explicar pras pessoas, porque você aprendeu no explicando. Porque eles explicaram direitinho e você explica pro outro. Ah, ficou claro, né, que explica bastante? O nome até é bem explicando. O nome é... Você já imaginou uma aquariana presa num filme pisciano? Exatamente o que esse filme propõe. O filme se chama Mega Romântico. Eles sempre fazem aquela sequência ridícula com alguém correndo em câmera lenta. Primeiro que tem a Rebel Wilson, que é uma atriz maravilhosa e ela odeia filme de comédia romântica. Mas de repente ela se vê presa nessa realidade paralela. Oi, Nath! Deixa eu te ajudar e pegar isso pra você. É um filme engraçado, é um filme divertido, é um filme que emociona e é um filme que faz você realmente pensar o que você faria se você estivesse naquela situação. E eu gosto de filme de comédia romântica, mas mesmo quem não gosta, acaba gostando porque se identifica. Então eu acho que agrada a todos os públicos. Tá bom? E agora eu vou indicar a única produção brasileira da minha lista, que é Ricos de Amor. Esse filme reúne vários clichês de filme de romance, de comédia romântica que você já deve ter assistido, só que todos numa versão brasileira. Sabe aquele filme que causa aquela sensação de você perguntar, como assim isso tá acontecendo agora? Por que tem um cavalo no meio da comunidade que a Lelezinha mora, gente? Esse filme faz isso o tempo inteiro. Seu Teodoro, bom dia. Prazer, eu sou a Lana, o senhor não me conhece, mas eu fui contratada pra trabalhar pra vocês. Acho que é daqueles filmes que você assiste no domingo, sabe, embaixo da coberta, pensando que tudo que você queria era ter um crush do lado pra assistir esse filme com você. Sabe aquela história? Ah, vem aqui em casa assistir Netflix, que a gente conhece bem. Esse filme é perfeito, mas se você estiver sozinho, talvez seja um gatilho, tá? Então, não sei se você deve assistir. Ah, mas assiste, é tão engraçado. E é produção nacional, Brasil. Lançamento. Vamos assistir. Agora chegou aquele momento daquelas perguntas safadas que podem fazer com que eu seja cancelado, mas eu sei que você tá aí ansioso que eu responda. Assisto com culpa. Elite. Eu sei que eu indiquei ele aqui na minha lista, mas não tem nada que eu assista já pensando que eu tô perdendo meu tempo do que essa série. Sempre me falam, mas eu nunca vi. Grey's Anatomy. Deve ser maravilhoso, mas 25 temporadas. Eu não tenho esse tempo, amor. Eu trabalho.
Detestei, mas finjo que gostei. O Poço. Porque em 15 minutos de filme eu já entendi o filme todo, mas o Wagner Moura fala que é bom, todo mundo fala que é bom, então começa uma discussão, eu adoro. Mas no fundo, detestei. Sugestões. Pra mim, Breaking Bad sempre aparece como sugestão, mas eu não vou assistir, já tenho tanto spoiler. Netflix me sugere coisa nova, essas coisas antigas, a gente já sabe tudo que vai acontecer, não tem graça mais assistir. Mas também não sugere The Circle não, tá? Que eu também tô passando. Um beijo, Giovana. Assisto de novo e de novo. De novo. Black Mirror. Eu assisto sempre porque eu acho que aquilo nem é mais distopia. Eu tô achando tão real. Acho que a gente já tá vivendo um Black Mirror, assim. Então eu me sinto completamente representado. A identificação é na hora. Rindo de nervoso. KKK cry. E é isso, essa foi a minha lista Netflix. Pode me seguir no Instagram, @VitorDeCastro ou @DebocheAstral. E no YouTube, procura o Deboche Astral. E depois vai me contar o que você achou dessa lista. Eu acertei?